Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Miriam, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre artigo de opinião, tá? Como nós já fizemos na aula anterior, tá? E eu prometi, agora nós vamos realizar algumas atividades para fixação do conteúdo. Vamos lá? Artigo de opinião. Vamos relembrar o que é um artigo de opinião? Agora nós vamos relembrar um pouco o que nós já aprendemos na aula anterior, tá? O artigo de opinião é um texto opinativo, de cunho argumentativo, no qual a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, comparações, dados estatísticos, definições, exemplificações, depoimentos, etc. Bom, pessoal, isso aí tudo a gente viu na aula anterior, né? O artigo de opinião, ele é um texto que está muito nos meios de comunicação a todo tempo, em que os autores eles vão expor a sua opinião sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. E esses temas geralmente são temas recorrentes da atualidade, de coisas que estão acontecendo a todo momento no mundo, tá? Temas polêmicos que dividem opiniões, tá? E o autor, ele vem ali colocar e expor o seu ponto de vista a respeito daquele tema, tá? Lembraram? Então vamos para o próximo passo. As características, gente, vamos dar aí uma recapitulada nas características do artigo de opinião. Bom, o uso da argumentação e da persuasão. Como eu disse, você vai argumentar para convencer o leitor do seu posicionamento, do seu ponto de vista, do que você está explanando no seu texto. Depois, textos preferencialmente em primeira pessoa. Aí, como eu disse, a marca da pessoalidade no assunto. A sua marca, você que está escrevendo o seu texto, você tem que deixar nele as suas características, o seu pensamento, o seu posicionamento, a sua opinião, né? Como o nome já diz, é um artigo de opinião. Ele tem que ter a marca da sua pessoalidade. Então, como você está redigindo, ele preferencialmente tem que estar em primeira pessoa, tá? Como eu disse, a pessoalidade, né? A explanação do seu pensamento, do seu ponto de vista, né? Como é você que está escrevendo, esses textos devem ser assinados pelo autor, né? Deixar lá o seu nome, foi quem que escreveu esse texto, mas quem que pensa dessa maneira a respeito desse determinado assunto, tá? Então você vai lá e deixar a sua assinatura nesse texto. Textos veiculados nos meios de comunicação. Como eu já disse, eles estão sempre presentes na esfera jornalística, em jornais, revistas, né, sites de notícias. Geralmente eles sempre estão presentes, porque, como eu disse, são temas que estão a todo momento nas mídias, tá? E a pessoa vem, o autor, ele vai expor a sua opinião sobre aquele assunto, tá? Então, eles estão comumente empregados nos meios de comunicação, tá? É nessa esfera que vocês vão encontrar, geralmente, o artigo de opinião. Linguagem simples, objetiva e subjetiva. É aquilo que eu disse, ele exige, né, a norma padrão da língua, porém ela pode ser empregada de uma maneira mais leve, pode se usar algumas figuras de linguagem, como a ironia, uma metáfora, né, para permitir essa interação do autor com o leitor e tornar também o seu texto bastante interessante, né? Temas da atualidade, né, como eu já citei, títulos polêmicos e provocativos, né, como eu já disse na aula anterior, são aqueles títulos que vão despertar no leitor uma curiosidade de ler o texto que você produziu. Verbos no presente e no imperativo. Está se tratando de coisas que estão acontecendo no presente, tá, gente? Então, os verbos devem sempre estar no presente e no imperativo. E domínio do assunto.
o que é extremamente importante, tá? Você dominar o assunto pelo qual você está escrevendo, para que você relate com argumentos concisos, tá? Um posicionamento firmado em notícias verdadeiras. Aí você pode estar utilizando, né, como eu disse na aula anterior, estatísticas, fatos históricos, né, para corroborar com a sua consideração no texto, com a sua tese, né, que você estará defendendo no corpo do texto. Então, pessoal, acho que deu para dar uma lembrada boa, né? Então, agora, gente, nós vamos para a nossa primeira atividade, tá? Dessa aula sobre artigo de opinião. Nessa atividade, eu quero que vocês descrevam a respeito desse gênero textual. Vamos olhar aí, ó, a primeira pergunta. Vocês já leram algum artigo de opinião? E aí, pessoal, na última aula eu deixei a sugestão para que vocês lessem bastantes textos do gênero, para que vocês conhecessem, né, se inspirassem para quando vocês vierem a produzir, né, o texto de vocês, o artigo de vocês. E aí, vocês já leram algum artigo de opinião? Eu quero que vocês respondam para mim, tá? Sim, professora, eu já li. Qual artigo você já leu? Comenta um pouquinho a respeito, né? Se você ainda não leu, por que você ainda não leu? Né? É um texto tão interessante, é fácil de você encontrar. Hoje aí com a internet, de qualquer lugar, você pode acessar pelo seu computador, pelo seu smartphone, tá? É bem fácil de você encontrar um texto, tá? Do gênero artigo de opinião, para que você possa estar realizando essa leitura. Então, respondam aí para mim, tá? Vocês sabem onde ele é publicado? Eu já disse isso aí, tá? Vocês podem procurar também, né, na internet, em livros didáticos, onde eles são publicados, onde eu posso encontrar, né? Tá bem fácil essa aí, hein, pessoal? Esse tipo de texto tem alguma função específica? E aí, gente? Tem? Não tem? Bom, eu quero ver a resposta de vocês, hein? Se tem, qual é a função desse tipo de texto? Quero ver as respostas, hein? Vamos trabalhar aí, ó, com bastante dedicação, vocês vão arrasar. Você pode apontar um tema ou um assunto que pode ser abordado em um artigo de opinião? Bom, gente, nessa última questão aí, eu quero sugestões. Quais os temas, como eu disse, temas da atualidade, que vocês acreditam que pode ser abordado em um tema de opinião? Nessa questão, eu vou querer que vocês me deem sugestões, tá? De temas que nós podemos trabalhar aí para frente em outras aulas, tá bom? Produzindo um artigo de opinião sobre os temas que vocês sugerirem. Quem sabe a gente vai fazer, né? Muito legal. Então, pessoal, eu estou explicando, tá, as atividades para que depois, com o tempo, vocês façam e me enviem que eu vou estar corrigindo, tá, essas atividades. Atividade 2. Bom, atividade 2 eu trouxe aqui para vocês, tá? Um texto, um artigo de opinião. O título do texto é: o desvio será bom ou ruim? Olha aí a interrogação que eu falei lá na última aula. Professora, posso usar a pontuação no título? Pode. Olha só, ele usou aí. E aí, ele deixou uma pergunta que nós só vamos saber quando nós lermos o texto, né? Então, bora ler o texto. Eu vou ler com vocês, tá? Me acompanhem na leitura, porque depois nós vamos ter questões relacionadas ao texto que vocês vão ter que conhecer o texto para conseguir responder, tá bom? Vamos lá? O desvio será bom ou ruim? O lugar onde eu vivo é uma cidade do extremo sul do estado do Espírito Santo, com uma população de 7.513 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2010. O município tem o nome de Apiacá. Não é tão grande e, na maioria das vezes, tudo o que acontece, todos os moradores logo ficam sabendo, seja uma novidade ou problemas característicos de uma cidade pequena. Isso facilita a discussão constante de assuntos polêmicos. Em nosso município, o governo propôs e quer fazer um desvio da estrada,
porque nossa cidade está localizada justamente onde muitos caminhões passam, com bastante frequência, vindo de Minas Gerais, com sentido a BR-101. Isso acontece diariamente. Nossa pequena PH, todos os dias, é invadida por enormes carretas, que muitas vezes competem por espaço com os carros dos moradores e com as bicicletas das crianças. O problema é que, por ser muito frequente a passagem dos caminhões, muitas das vezes acontecem engarrafamentos dentro da cidade, o que acaba atrasando as viagens dos caminhoneiros. Além disso, o tráfego diário até mesmo estraga o asfalto da cidade por causa do peso dos caminhões. O desvio que o governo pretende fazer facilitará a passagem dos caminhões, acabará com os engarrafamentos e os caminhoneiros não perderão mais tempo nas viagens por causa desses problemas. Como falamos, nossa cidade é pequena e, por isso, a possível ação está dando o que falar no município, dividindo opiniões. Uns acham que seria muito bom, que ajudaria bastante o município e deixaria a cidade com um trânsito muito mais livre, diminuiria riscos de acidentes de bicicleta com as crianças e não atrapalharia o sono dos que moram próximo ao asfalto, já que os caminhões circulam por toda a noite. Outros acham que seria muito ruim, pois deixaria a cidade morta, ou seja, sem movimento nenhum, pois o comércio da cidade depende muito desses caminhoneiros que por aqui passam, devido ao tamanho da cidade e ao seu pouco desenvolvimento econômico. Na minha opinião, o governo deveria investir no município, em casas populares, construir hospitais bem qualificados e deveria valorizar a área turística. Tudo isso, além de gerar muitos empregos e melhorar a qualidade de vida da população, iria ajudar muito a cidade a crescer, tanto economicamente quanto fisicamente. Assim, a estrada do desvio, hoje distante do município, seria uma rodovia de trânsito rápido, próximo da cidade. E o comércio não dependeria apenas dos caminhoneiros, pois teria outras formas de se desenvolver, aproveitando o crescimento do nosso município. Bom, gente, nós lemos aí, tá? Esse artigo de opinião. Ele fala sobre, né, a proposta de se fazer um desvio numa estrada na cidade de Apiacá, no Espírito Santo. Como eu disse, é um tema bastante polêmico, que está dividindo opiniões nessa cidade. Por quê? Parte da população se posiciona a favor, né, do desvio, porque acha que vai diminuir os perigos da cidade, de acidentes e tal. E parte da população acredita que isso não seria uma boa ideia, porque vai deixar a cidade muito monótona, porque o que acaba movimentando a economia do município, segundo eles, são o tráfego, né, dessas carretas, desses caminhões que vêm de Minas em direção à BR-101. E nesse texto, como nós podemos voltar aqui, o autor, ele expõe a sua opinião do que, depois de relatar, né, os fatos, ele expõe a sua opinião para dizer o que, na concepção dele, seria, né, a melhor solução para estar resolvendo essa problemática. Então, temos agora aqui mais duas perguntinhas, tá? Vocês já tiveram que expor a sua opinião sobre algum assunto, como o autor fez nesse texto, né? Ele parou para redigir um artigo de opinião, ele escreveu um texto que ele expôs a sua opinião sobre esse assunto que está dividindo, né, opiniões no município onde ele mora. E aí, você já teve que expor a sua opinião sobre algum assunto? Que assunto foi esse? De que forma você fez? Você escreveu um texto? Você publicou numa rede social? Como que você fez isso? Você mandou um áudio, né? Para exprimir o seu ponto de vista a respeito de algum assunto? Eu quero que vocês respondam aí para mim, tá? Na pergunta 2. Vocês sabem a diferença de opinar, argumentar e discutir? E aí, professora, mas tem diferença? Tem, pessoal, tem sim, tá? Eu quero que vocês respondam para mim. Você sabe essa diferença? Não, não sabe? Ah, professora, eu já ouvi falar, mas eu não me lembro.
Não, professora, eu sei sim. Então, agora nós vamos olhar, tá? Eu pesquisei e trouxe para vocês a definição, tá? Do dicionário dessas três palavras para que vocês possam entender a diferença, porque muito eu venho falando em opinar, argumentar, discutir um assunto, mas e aí? O que cada palavra dessa significa? Então, vamos ver agora, tá? Bom, pessoal, o significado de opinar. Professora, o que é opinar, então? Gente, opinar é dar a sua opinião, é expressar o que você pensa, entendeu? Bom, eu acho que isso é, né, levando em consideração ao texto. Eu acho que esse desvio seria bom, sim, porque iriam evitar acidentes, as crianças poderiam estar trafegando na cidade com mais tranquilidade, com menos perigo. Então, ali você está expondo a sua opinião, você está dando a sua opinião a respeito daquele assunto. Então, você está opinando, isso é muito importante, tá? Para ser utilizado no artigo de opinião. Aqui os exemplos, ó, opinar sobre a guerra na Síria. É o quê? Dar a sua opinião sobre a guerra na Síria. Não sou capaz de opinar, não sou capaz de dar a minha opinião a respeito deste assunto. Entenderam? Então vamos agora para argumentar. Qual é o significado de argumentar, professora? Usar de argumentos, discutir apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Gente, a argumentação é o que eu disse para vocês, é o que vai fundamentar a sua tese, tá? São os fatos que vão embasar, né, a sua tese, o seu posicionamento no texto, tá bom? É usar de argumentos, é você citar um fato histórico, você citar algo que aconteceu, que vai firmar, tá, a sua ideia, que vai dar veracidade, vai fundamentar, tá, a opinião que você está expondo, a sua tese, tá? E discutir, professor, então, o que é discutir? Gente, discutir é apresentar questões acerca de alguma coisa, analisar apresentando questionamentos. Foi o que o autor fez lá no título do texto. O desvio será bom ou ruim? Hein? E aí? E aí ele discutiu, ele mostrou os dois lados da moeda, tá? As pessoas que são contra, as pessoas que são a favor. Ele discutiu o assunto, né, no seu artigo, para que o leitor possa ler e ser capaz também de opinar, né? Ser capaz de mostrar a sua opinião a respeito, tá? Ele se utilizou de questionamentos, tá? Para apresentar a questão do texto e para chegar a uma conclusão, tá? Lá no final a respeito da sua tese, tá? A respeito do seu posicionamento. Tá? Eu espero que esteja ficado bem claro, tá? Se não ficou claro, vocês podem pesquisar mais, podem pesquisar na internet, em dicionário, se vocês estiverem em casa, tá? Para vocês conseguirem responder, né, a questão anterior aí. Vocês sabem a diferença de opinar, argumentar e discutir? Então, qual é essa diferença? Tá? Isso aí vocês também vão me responder e na próxima aula, tá? Eu vou estar pegando para corrigir, para olhar, tá? E também vou fazer a correção com vocês através de videoaula, ok? Vamos para o próximo passo, mais atividades. Bom, gente, essa atividade aqui também é relacionada ao texto, tá? Mais uma interpretação, tá? Do artigo de opinião que vocês acabaram de ler. Vamos ler juntos, tá? Nas perguntas. No seu ponto de vista, o desvio seria bom ou ruim? E aí? Você concorda com o posicionamento do autor? Você acha que o que ele disse lá está certo? E as opiniões dos moradores? Alguns dizem que seriam bom, para outros seria ruim. E para você? Se você morasse lá em Apiacá, no Espírito Santo, para você, esse desvio seria bom ou ruim? Por quê? Quero que vocês me respondam aí, tá? Se for necessário, releiam o texto, tá? Que vocês... Desculpa, para que vocês consigam responder direitinho as questões,
tá? Vamos para a segunda pergunta. Se você fosse morador dessa cidade, qual alternativa consideraria ideal para resolver a problemática explícita no texto? Bom, vocês viram que lá no último parágrafo, o autor ele levantou, tá, uma alternativa que, na opinião dele, resolveria o problema do município. E na sua opinião, qual alternativa seria essa? O que vocês acham que poderia ser feito, tá, para amenizar o problema, para resolver e que todo mundo, né, ficasse satisfeito, que fosse uma boa alternativa para os moradores daquela cidade? Quero que vocês me respondam também, tá, gente? Ó, uma pergunta bem pessoal, tá? Letra C. Você considera que a opinião expressa pelo autor seria adequada para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade de Apiacá? Por quê? Bom, o autor expôs a opinião dele lá, né? Você acha que ele, na sua convicção, ele está certo? Você acha que aquela é uma atitude prudente ou não é? Me respondam aí, tá? Na alternativa C aí, na pergunta, tá? Que eu quero ver depois, tá? As respostas de vocês, tá bom? Letra D. Bom, gente, aí eu quero que vocês elaborem para mim um parágrafo, tá? Expressando a sua opinião a respeito do assunto que foi abordado no texto. E eu quero que você levante uma alternativa diferente de todas aquelas que foram expressas no texto, tá? Que, segundo você, seja uma opção viável para resolver o problema da cidade. Então, aí eu quero que você, né, faça um texto e aí você discorra a respeito de uma solução para esse problema aí, tá? Quero ver a criatividade de vocês, tá? Lembrando, gente, ó, pessoalidade, tá? Primeira pessoa, é a sua opinião, tá bom? Não precisa ser um texto, tá, gente? É só um parágrafo, tá? Algo bem sucinto, beleza? Então, vamos para a próxima etapa. Vamos para a próxima atividade. Bom, gente, então, agora nós vamos para uma outra etapa da atividade. Aqui nós vamos relembrar de algo que nós já estudamos, tá? Vamos fazer uma pequena viagem sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Mas, professora, a aula não é sobre artigo de opinião? É sim, pessoal, mas vocês vão ver que tem como colocar muita coisa aí para fazer um artigo de opinião, para nossa aula ficar bastante interessante, tá? Bem legal, bem criativa e bem interessante para vocês, tá? Então, vamos relembrar o que é linguagem verbal, não verbal e mista? Vamos lá. Todo mundo sabe que a gente só se comunica por meio da linguagem, certo? Sem ela, não há interação entre as pessoas. A linguagem compõe-se de elementos verbais e não verbais. Mas você sabe a diferença entre eles? Vocês se lembram, gente, a diferença? Bom, verbal vem do latim verbo, que significa palavra. Por isso, a linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade ou na escrita. Olha aí, pessoal, vamos ver exemplos aí, tá? De linguagem verbal, de textos verbais. São textos, pessoal, que se utilizam das palavras, tá? Poesias, mensagem de texto, notícias de jornais, histórias. E aí, vocês sabem citar mais exemplos de textos verbais? Olha, o SMS que você escreve, nem existe SMS mais, né, gente? A mensagem que você escreve lá no WhatsApp, o e-mail que você manda, o jornal que você lê, um conto que você lê na internet, no jornal, em um livro. Tudo isso, pessoal, é linguagem verbal, tá? Uma linguagem que se utiliza das palavras, tá? Para transmitir uma mensagem, ok? Vamos para o próximo, então? Aqui, olha, aqui eu deixei um exemplo de linguagem verbal, tá? Um poema, Quando lá fora chove. Como lá fora chove, eu chovo. Aqui dentro eu não me movo.
Lembro do dia, lembro da moça, lembro do amigo. Esqueço da vida, escorro por dentro, sem guarda-chuva, sem barreira para o meu lamento. Deixo molhar, chovo pelos olhos, seus lábios guarda-chuva, o teu beijo, meus segredos. Lá fora chove, chovo por dentro. Genaro Magri. Bom, eu deixei aqui esse poema para vocês, tá? Para que vocês, né, compreendam aí um exemplo, tá, de linguagem verbal. Linguagem não verbal. Então, o que é, professora, linguagem não verbal? Então, se a linguagem verbal é o uso da palavra, a linguagem não verbal é o não uso da palavra na comunicação. Neste caso, entram em cenas vários elementos como estes. Então, gente, o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é que ela vai se utilizar de imagens, de fotografias, de vários elementos que não fazem uso da palavra, tá? Para passarem uma mensagem. Olha que exemplo bacana aí, os emojis que vocês usam a todo momento aí no WhatsApp. Olha só, se a pessoa te manda uma carinha de feliz, você consegue compreender a mensagem que ele está te passando, de felicidade, ou de tristeza, ou de raiva, entendeu? O semáforo, gente, o semáforo também é um exemplo de linguagem não verbal. Olha, se acender a luz vermelha, o que o semáforo está dizendo para você? Qual é a mensagem? Pare. E se for verde, qual a mensagem que ele está transmitindo para você? Então, pessoal, esses aí são exemplos, tá? De linguagem não verbal. E a linguagem mista, então? O que seria? Mas existe, professora? Não é só verbal e não verbal? Não, pessoal, também temos, tá? A linguagem mista. Olha só, há textos que apresentam apenas a linguagem verbal e há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal. Mas há aqueles que misturam as duas. Nesse contexto, apresentam a linguagem mista. Veja, olhem só, gente. Aqui eu tenho exemplos, tá? De linguagem mista. O que é? A linguagem se utiliza de palavras, tá bom? Ó, aviso, rota de fuga, proibido fumar, tá? O texto aqui do balãozinho, né? Do quadrinho aqui. E também se utiliza da linguagem não verbal, que são as imagens, tá? Olha só, a imagem da moça pensando. Olha aqui, o aviso ao cigarro, tá? Dentro do círculo de proibido. Mesmo que a pessoa não saiba ler, ela pode conseguir, né, compreender a mensagem que está exposta, tá? Nesses quadros de avisos, tá? Dizemos que a linguagem mista quando há um uso simultâneo da linguagem verbal e da não verbal para a construção da mensagem. Ou seja, se utiliza, né, da linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos fazer atividade. Vocês podem apontar características de um texto verbal, não verbal e misto? Bem, aí quero que vocês, tá, expliquem para mim características, tá, de um texto verbal, de um texto não verbal e do texto misto, ok? Letra B. Vocês acham que uma imagem é capaz de transmitir uma opinião a respeito de um assunto? Então, só uma imagem, isoladamente, sem palavras, vocês acreditam que essa imagem é capaz de transmitir uma opinião? Em uma mensagem a respeito de determinado assunto? Sim? Não? Então, quero que vocês me respondam aí, tá bom? Letra C. De qual forma isso pode acontecer? Se sim, né? Se você acredita que essa imagem pode transmitir uma opinião, como que isso pode acontecer? Hein? Quero que me respondam aí, tá bom? Letra D. Nesta aula, vocês terão que ler além das palavras. Olha que desafio legal. Analisando imagens e a mensagem e opiniões que elas transmitem. Então, vamos lá? Olha só, observem esta imagem. Então, eu quero que vocês observem, tá? Essa imagem. Este é um texto não verbal, tá? Nós temos duas imagens.
Eu quero que vocês olhem e reflitam o que vocês conseguem ver nessa imagem. Vocês conseguem ver alguma opinião expressa, alguma mensagem? Conseguem ver alguma coisa? Vamos pensar aí. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vão analisando a imagem enquanto eu vou passar para o próximo slide, tá? Atividades. Então, pessoal, vocês vão receber essa imagem aí, tá? E eu quero que vocês olhem e façam análise, raciocinem, pensem, tá? Analisem bastante a imagem para que vocês consigam responder as questões dessa atividade, tá? O que tem, gente, nessa imagem? Olha, qual mensagem a imagem traz para o leitor? Qual ideia ela defende? Qual sentido é produzido ao relacionar as duas imagens? Olha só, o que vocês conseguem ver aqui? Um rolo de papel, com algumas árvores desenhadas, tá? Uma pessoa pegando, né, esse papel, consumindo esse papel, né? Qual a mensagem, qual sentido é produzido nas imagens? Olha só, então o que eu vou querer que vocês façam, pessoal? Eu quero que vocês analisem a mensagem que está contida na imagem, tá? Em seguida, produzam um texto. Que texto é esse, professora? Um artigo de opinião, tá, pessoal? Vocês vão olhar a aula anterior, tá? O resumo que eu dei nessa aula. Eu quero que vocês juntem lá, olhem de novo as características do artigo de opinião, tá? E produzam esse texto que esboce a sua opinião quanto à temática que está expressa na imagem. Lembrem-se que trata de um texto argumentativo, seguindo a estrutura de um artigo de opinião, em que você deverá defender o seu ponto de vista e convencer o leitor do seu posicionamento. Então, vamos voltar lá nessa imagem. O que vocês veem nessa imagem, hein, pessoal? Olha, ela retrata o consumo do papel? Será o consumo excessivo, hein? O desmatamento, a derrubada em massa das árvores para a fabricação de papel, que a cada dia tem o seu consumo aumentado no mundo, hein? E aí, isso vem causando impactos no mundo, impactos ambientais, no meio ambiente? Vocês acham que é isso ou não? Vocês acham que é outra coisa? E aí? Então, vocês vão levantar, tá? Uma tese a respeito dessa temática que está expressa na imagem. Olha só, eu não dei para vocês um tema escrito, tá? Eu dei um tema para vocês através da linguagem não verbal. Então, vocês vão olhar essa imagem e eu quero que vocês produzam, tá? Um artigo de opinião, tá? Não se esqueçam de elaborar uma tese, tá? De usar fatos históricos, como eu disse, estatísticas, que isso aí vai ser muito fácil de vocês encontrarem. Então, leiam bastante, tá? Acessem bastante sites seguros, tá? De informações, para que vocês possam absorver informações, tá, a respeito desse conteúdo e elaborem para mim esse texto, que na próxima aula, tá, eu vou estar corrigindo essas atividades que eu deixei para vocês, tá? Eu espero que esteja ficado, né, que tenha ficado bem explicado todas as questões, tá, das atividades que eu passei para vocês. Caso tenha alguma dúvida, tá? Vocês podem estar entrando em contato, que eu posso estar explicando melhor, tá? No mais, realizem as atividades, eu sei que vocês vão arrasar, tá? E eu quero ver o empenho de vocês, tá? A dedicação, tá? E bastante criatividade na elaboração desse artigo de opinião, tá bom? Uma boa tarde e até a próxima aula. Tchau, pessoal!